Fala pessoal, tudo bem? Uma coisa que eu tenho visto em alguns vídeos que ganha um pouco mais de destaque aqui no canal é uma certa visão sobre o PT, sobre o Lula, que me deixa um pouco espantado. Recentemente, em um dos vídeos aqui do canal, eu pus a discussão sobre os problemas da democracia no Brasil e eu vi muita gente mesmo falando que a gente vive um país comunista e que a gente está numa ditadura comunista. Eu já sabia que tinha essa galera aí, né, desde os primórdios da internet aí, galera do Orkut, muito por conta do Olavo de Carvalho, né, o guru de uma boa parte aí dessa galera que vê comunismo em tudo, né, inclusive o próprio Olavo era comunista, né, aí ele viu um filão que tinha na direita aí, fincou raízes por lá e ganhou dinheiro lá. Quando eu vejo algum comentário nesse sentido de apontar um certo comunismo no Brasil ou no Lula, eu sempre tento pedir para as pessoas me definirem, né, o que é comunismo, quais medidas comunistas o Lula e o PT implementaram no Brasil. Como era de se esperar, pouca gente volta para responder, né? Quando alguém tenta responder alguma coisa, no máximo vai falar sobre alguma questão envolvendo direitos individuais, questões LGBTs e tudo mais. Só que mesmo assim é um negócio que não se define, né? E por conta disso, eu resolvi fazer uma avaliação de tudo isso e de ampliar uma reflexão sobre o Lula, o PT e o comunismo, né? Afinal, o Lula é comunista? Antes de entrar no assunto do vídeo, né, eu queria agradecer a todo mundo que está acompanhando o canal. Eu espero que vocês estejam gostando, né? Gostaria de dar as boas-vindas aos que estão chegando agora também. Estou tentando criar um espaço amplo de discussão sobre a sociedade, sobre o que nos cerca, né? E a gente vê aí até onde a gente vai e tudo mais. Já peço para deixar um joinha no vídeo, se inscreverem no canal, ativarem o sininho para receberem as notificações sempre que os vídeos novos saírem, né? Assim vocês ajudam para poder fazer o canal crescer, alcançar mais pessoas e tudo mais. Enfim, para que a gente possa entrar nessa discussão direito, né, a gente precisa fazer algo que nunca é feito nessas discussões, né, que é definir o que é comunismo, né? Para isso a gente precisa fazer uma incursão, uma reflexão mais histórica e filosófica, né? Com o fim da Idade Média, a gente tem o surgimento da sociedade capitalista liberal a partir dos processos das revoluções liberais que vão acontecendo aí ao redor do mundo, né? Os dois casos mais emblemáticos, óbvio, são na França e na Inglaterra, né? Nessa época ali, por volta dos séculos 17 e 18, a gente tem países governados por monarquias absolutistas, né? E o que isso significava? Os governantes eram reis que herdavam o trono de seus familiares e isso ia sucedendo para a linhagem da família real, né? Nesse momento a gente tem um processo de colonização da América e uma grande quantidade de riqueza começa a entrar nesses países, né? Ao mesmo tempo a gente tem o crescimento de uma classe que vai ganhando poder a partir do comércio, da venda de produtos, da produção de produtos que eram demandados nesse processo de colonização e que vai vendo a importância desses mercados crescendo cada vez mais, né? Nesse processo, a gente tem a emergência do liberalismo como uma força filosófica, como um corpo de ideias que contestam esse regime de governo das monarquias absolutistas, né? Em termos econômicos, a questão é simples. Se a riqueza está de um lado da sociedade, por que o poder está de outro? Por que a classe que produz e gera riquezas deve se submeter a uma autoridade que só está na posição de autoridade simplesmente por herdar isso pelo sangue, por conta da família? Isso gera uma revolta que inicia o processo que depois ficou conhecido como o período das revoluções burguesas, né? Nesse momento, tem uma unidade no acúmulo de forças contra a monarquia, né? A classe burguesa é a que empurra, é a que dirige o processo revolucionário e a gente tem uma unidade com os trabalhadores e outros grupos excluídos na época, né? E aí, nessa época, a gente tem o período revolucionário no continente europeu e uma série de ideias que a gente pode chamar de esquerda que começam a se desenvolver com mais força, né? Ideias que hoje, inclusive, né, como eu já falei, a gente chama de esquerda, né? Nesse sentido, a gente tem a Revolução Francesa como um grande marco da mudança de uma sociedade para outra, da sociedade antiga para a sociedade moderna, capitalista, liberal. E é na Revolução Francesa que a gente tem a divisão que a gente conhece hoje por direita e esquerda. Esses grupos, né, que antes unidos no processo revolucionário, eles se dividem depois que a revolução acontece. E a gente tem um grupo que quer institucionalizar os princípios liberais numa constituição liberal para garantir o poder político para aquela classe produtora, né, que se chamou a burguesia. E a gente tem também os que querem avançar até o fim desses princípios de liberdade, igualdade, fraternidade e seguir com a democratização da economia, ampliar a inclusão de grupos excluídos e tudo mais. Esses são representados na França, por exemplo, pelos jacobinos, né? Mais ou menos as origens, né, do que a gente conhece por esquerda, né, o processo da França, inclusive. Um outro marco nesse processo de enraizamento da
esquerda são as contribuições do Karl Marx para a análise do sistema capitalista, né? Segundo Marx, o capitalismo ele era ingovernável e tinha em si as sementes da sua destruição. O Marx, longe da gente fazer uma análise do Marx aqui, da filosofia dele, né? Ele pregava a organização dos trabalhadores para destruir o sistema capitalista e implantar o que ele chamava de ditadura do proletariado, um regime que derrubaria a democracia liberal e supostamente colocaria os trabalhadores no poder, né? E aí esse processo levaria ao socialismo, que teria uma propriedade coletiva das empresas e dos processos de produção da sociedade e desenvolveria a sociedade a um ponto em que o Estado não seria mais necessário na forma como a gente conhece e a gente teria a emergência do comunismo, né? Então, num sentido restrito, o comunismo é isso. Um comunista é alguém que defende o fim da ordem capitalista, um processo de tomada de poder pelos trabalhadores e o avanço para uma sociedade sem Estado, sem classes sociais e tudo mais. Se a gente for expandir essa definição de comunismo, a gente pode incluir o comunismo chamado de utópico pelo marxismo e os regimes comunistas do século XX. No primeiro caso, a gente tem uma ideia mais difusa de propriedade comum, uma ideia mais cooperativista de sociedade. E no segundo, a gente tem as sociedades que efetivamente tentaram aplicar o comunismo ou foram, e algumas ainda são, governadas por partidos comunistas depois de processos revolucionários. Nesse segundo caso, a gente tem sociedades governadas com o principal da economia na mão do Estado, como praticamente todas as grandes empresas, o sistema financeiro, um certo controle da produção e tudo mais. E existem várias nuances nessas sociedades que se chamavam comunistas ou que ainda se chamam comunistas, mas não cabe entrar nisso agora, né? E por que toda essa divagação sobre esse processo todo, sobre revolução, comunismo, ditadura do proletariado ou algo do tipo, né? A questão é simples. Onde que o Lula e o PT se enquadram nisso, né? O PT ele foi fundado no início dos anos 80 como uma confluência de vários setores da esquerda brasileira. Você tinha conjunto de intelectuais marxistas que buscavam a casa, você tinha grupos mais à esquerda da Igreja Católica, você tinha o sindicalismo que surgia ali no ABC Paulista com a liderança do Lula, e no início do PT você ainda tinha a defesa de um socialismo meio difuso, né? E aí veja, socialismo, não comunismo. E existem diferenças importantes aqui nessas duas definições. No início do PT você ainda tinha uma defesa de um socialismo meio difuso, né? E veja, eu estou falando de socialismo, não de comunismo. E existem diferenças importantes aqui nessas duas definições. A esquerda, aquela influenciada pelo marxismo e pelas perspectivas revolucionárias, ela se divide ali em meados do século XX entre uma ala que defende a ruptura total com o sistema capitalista e uma ala reformista que defende melhoras por dentro da sociedade. Essa segunda ala também se chama de socialista, mas não no sentido revolucionário do termo, mas no sentido de uma mudança gradual no sistema com melhoras para os trabalhadores. Na primeira metade do século XX, essa turma ainda tinha alguma pretensão de superar o capitalismo. Na segunda metade do século XX, essas pretensões já vão embora e não sobra nem mais esse horizonte de transformação. O PT, como eu já falei, né, ele nasce de uma confluência de vários setores e alguns grupos que de fato tinham ali internamente a pretensão de um socialismo ou de um comunismo. Só que tem uma questão. Esses grupos foram todos expulsos ou saíram do partido. Com medo de que a imagem de radical fosse atrapalhar as pretensões presidenciais do Lula, o PT ele dá uma guinada brusca para a direita antes de ganhar a eleição presidencial em 2002, e esses grupos radicais perdem completamente o espaço dentro do PT. Tanto que boa parte dos partidos pequenos de esquerda no Brasil vieram do PT, o PCO, o PSTU, o PSOL. Então, a gente tem o PT defendendo algo mais difuso em relação ao socialismo lá atrás, mas isso foi abandonado por completo pela ala direita do partido comandada pelo Lula, que queria ganhar a eleição a todo custo. Isso envolveu abrir mão de praticamente tudo o que fazia ser o PT um partido de esquerda. Agora, a gente precisa fazer uma avaliação séria do Lula no governo para entender se essas acusações de comunismo fazem algum sentido. As pessoas podem argumentar que esses recursos para a direita foram apenas artifícios para vencer as eleições e tudo mais, mas vamos avaliar o governo direitinho nesse ponto. O Lula ganha em 2002 e assume nos dois primeiros mandatos ali de 2003 a 2010. Como eu disse, nos regimes comunistas, né, que realmente existiram, que se chamou de socialismo real, o governo ele tinha um controle muito forte da economia. E aí eu faço uma pergunta para você. Quantas empresas o Lula estatizou? Nenhuma. Na época, o FHC tinha privatizado uma série de estatais de telefonia, a Vale do Rio Doce e tudo mais. O Lula foi contra essas privatizações, mas ele não estatizou nenhuma de volta.
Agora mesmo o governo Bolsonaro privatizou uma série de refinarias da Petrobras, privatizou subsidiárias, a BR Distribuidora também já tinha sido privatizada, a Eletrobras, que é uma empresa estratégica para a soberania energética do Brasil, foi privatizada. Sabe quantas dessas foram reestatizadas ou estão em processo de reestatização? Nenhuma. Gente, a gente está indo para 14 anos completos de PT no governo no Brasil nos últimos 20 anos e nenhuma empresa foi estatizada. Não só isso, os governos do PT ainda fizeram uma série de privatizações. Eles privatizaram estradas, aeroportos, praticamente todos os principais aeroportos do Brasil foram privatizados. Além disso, hoje eles estão avançando para privatizar a gestão de presídio, escola, hospital, posto de saúde, tudo com a ajuda do BNDES. Então, assim, honestamente, aonde que entra o comunismo nisso? Não tem absolutamente nada de comunista, nem uma visão meio torta de comunismo. A gente não consegue nem comparar com outras experiências da esquerda mundo afora. Uma comparação que costumam fazer com o Hugo Chávez ou com o chavismo na Venezuela, né? E aí vamos fazer essa comparação também? O Chávez, ele ganha a eleição presidencial em 98 na Venezuela e a única estatização que ele prometia era a do setor do petróleo para reverter a renda para melhoras sociais e tudo mais. Com o avanço do governo, com a forte resistência dos setores da oposição que ficaram incomodados com isso, ele começa a avançar em um processo maior de estatização, de maior controle, mas isso ainda assim com algo bem restrito no setor petrolífero. A grande questão do chavismo envolve a dinâmica da hegemonia política, e aí é uma outra dinâmica que costumam comparar, né? Existem alguns pontos bem discutidos sobre a questão da democracia na Venezuela, envolvendo o chavismo, e muita gente compara com o Lula, mas até nisso não tem muito sentido comparar. Depois que o Chávez morre, quem assume o processo político da Venezuela é o Maduro. Na época, o preço do petróleo, o maior produto de exportação venezuelana, ele despenca e entra em crise ali muito pesada, né? A oposição ela sente que é um momento de ganhar e elege um congresso majoritariamente oposicionista ali na Venezuela por volta de 2015. O que o Maduro fez? Ele criou uma Assembleia Constituinte feita sob medida para ele ter maioria e essa Assembleia ultrapassava os poderes do Congresso. E aí ele limitou o poder da oposição. A pergunta que eu te faço aqui é a seguinte: quando que o Lula ou o PT fizeram algo próximo disso aqui no Brasil? A Dilma caiu com o voto dos senadores que ela ajudou a eleger na campanha de 2014, com o voto dos deputados que o PT ajudou a eleger em 2014. Os petistas adoram falar em correlação de forças, inclusive, mas um monte de deputado e senador de direita que está lá hoje tá por conta das alianças que o PT fez nos estados. O PT ele não só não usa a máquina para enfraquecer a oposição, como ele usa para fortalecer. Que comparação que a gente pode fazer nesse caso? Nem no exemplo mais caricato do bolivarianismo venezuelano o Lula se aplica. Então, assim, de onde que a oposição e de onde que certos setores mais extremistas da direita tiram argumentos para defender essas teses exóticas de que o Lula ou o PT seriam comunistas? E aí eu penso que existem duas respostas para essa pergunta. A primeira é simples. A turma da direita, essa turma mais extremista, ela inventa isso para criar um inimigo, um monstro a ser destruído e demonizar o Lula e o PT. Mas aqui é bom lembrar também que o PT também adora usar esse expediente chamando os outros de fascistas por aí indiscriminadamente. Nesse caso, ambos abusam desses termos. Agora, aqui tem um segundo ponto que eu tenho que dar o braço a torcer, que é a questão da militância do PT e da militância de esquerda que acaba orbitando o PT. Elas ajudam a fortalecer essa impressão de um PT esquerdista radical. Por ser o partido que domina o campo da esquerda no Brasil por mais de 30 anos, o PT conseguiu hegemonizar a identidade do que é ser de esquerda no Brasil. E isso acabou construindo uma espécie de padrão estético esquerdista. Por mais que hoje o partido já não aplique nenhuma política que lembre algo próximo ao socialismo, existe ainda um culto à imagem do PT que associa o partido a esse esquerdismo por meio de símbolos, figuras e outras coisas mais que podem ser associadas à esquerda. O PT trabalha muito bem para fortalecer essa imagem, alimentando um discurso contra-hegemônico para a militância, alimentando esse esquerdismo identitário que transforma ser de esquerda em uma identidade, uma vestimenta, um jeito de ser, e não um corpo de ideias e um posicionamento político. Por conta disso, a imagem que passa para o militante médio de esquerda, que entra agora na militância, né, uma pessoa que está começando a se politizar agora, é a de que o PT é o verdadeiro representante da esquerda do Brasil, mesmo o partido tendo abandonado praticamente tudo que a esquerda defende em termos programáticos. Isso gera uma leva de militantes no Twitter, né, que é o esgoto da internet, a botarem uma foice e martelo no perfil enquanto defendem o governo alinhadíssimo com o mercado financeiro. Tomando um termo que a Madeleine Lasco usa muito, né, os Che Guevara de apartamento. O cara acha que tá arrasando na internet xingando os outros de fascistas,
socialistas, bota o boné do MST na cabeça, foice o martelo no perfil do Twitter e tá lá defendendo um governo fechadaço com o sistema financeiro na agenda econômica. Isso faz sentido para você? Só que aqui tem mais um ponto que precisa ser destacado. E dessa vez é a esquerda que não vai gostar desse comentário. Alguns vídeos para trás eu comentei sobre a lamentável fala do Gustavo Gayer sobre não ter democracia na África por conta de um suposto baixo QI deles, né? Lá, eu disse que aquela fala absurda ela tinha como base o efeito Dunning-Kruger, que é um efeito psicológico que é observado em pessoas que têm uma capacidade limitada, um conhecimento limitado sobre um assunto e se acham extremamente inteligentes, especialistas nisso, né? Na esquerda, obviamente, também tem disso, o tempo inteiro. O militante médio de esquerda, assim como o da direita também, acha que está numa guerra contra a ignorância e que ele vai humilhar os outros nessa sua guerra. No fim das contas, ambos não sabem bosta nenhuma. Se acham mais inteligentes que a média, mas são tão medíocres como todos nós. Tão limitados como todos nós. Enfim, para terminar esse vídeo, eu queria comentar um pouco sobre o que eu acho disso tudo na minha avaliação. O PT ele nasce como um partido de esquerda, isso é inegável. Nasce com algum objetivo socialista, mas logo no nascimento ele já não sabia direito o que defender e colocava esse objetivo muito vazio, né? Quando ele ganha o governo em 2002, o PT já estava longe de ser aquele partido de esquerda que ainda falava em socialismo. Já em 2002, o Lula já é um político de centro, tanto no sentido econômico como político. Agora então nem se fala. É um governo totalmente alinhado com a agenda do sistema financeiro, assim como todos os governos que passaram pelo Brasil nos últimos anos. A retórica pode mudar, pode ser vermelho ou verde e amarelo, mas todo mundo come na mão dos bancos. O único ponto que eu abro um debate aqui sem muita intenção de fechar é que me parece que há uma estratégia muito clara do PT em um projeto de poder para manter o partido no governo por anos e anos. Isso é comunismo? Nunca. Por quê? O PT hoje ele tem uma estratégia muito esperta que é de usar a ameaça bolsonarista para poder colocar toda a esquerda no bolso e impedir qualquer demanda por algo melhor. Daí, como eles são fortes, eles falam que não é momento para aventuras e que eles são o caminho seguro. Ao mesmo tempo, eles vão lá, batem na porta da Faria Lima e do sistema financeiro e falam o que o sistema financeiro quer ouvir. De um lado, ele segura a esquerda e do outro, ele usa isso como elemento para negociar com o sistema financeiro, se oferecendo como a única saída contra a baderna bolsonarista. É uma estratégia muito semelhante ao que a cúpula do Partido Democrata faz nos Estados Unidos, inclusive. Toda a ala esquerda tem que se submeter aos centristas e liberais, caso contrário, o Trump e os perigosos da direita vão vencer. Nesse sentido, eu não considero o PT ou o Lula sequer reformistas, até no sentido mais moderado do termo. Eles nunca fizeram a reforma, por mais moderada que ela seja. As únicas reformas que o PT fez no governo foram as que o sistema financeiro cobrou para diminuir o papel do Estado. E parece que eles continuam nessa linha até hoje. Por isso, não faz nenhum sentido achar que o Lula é um comunista perigoso. Ele é só mais um político na mão do sistema, assim como vários outros. O Lula é um centrista no estilo Macron e está deixando isso claro no terceiro mandato dele. Eu espero que a direita perceba isso, assim como a esquerda que acha que o Lula é o Fidel Castro brasileiro. A gente tem milhares de problemas no Brasil e a gente não pode perder tempo com um debate tão rasteiro e infantilizado. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aí nos comentários, né? Vocês acham o Lula comunista? Onde vocês colocariam o Lula no espectro político, né? Ou o governo do Lula, né? Vou deixar minhas redes aqui na descrição, meu canal no Telegram, para me acompanharem lá. Entrem no meu canal no Telegram. Entrem também no meu servidor no Discord pra gente trocar uma ideia lá. Um grande abraço para todo mundo e até mais.